Estamos aqui mais uma sexta-feira com o Talk Dosar. Hoje a nossa convidada é Otília Souza, ela que é especialista em terapia, em reprocessamento. Então ela vai trazer aqui um olhar bem realista, né, do que a gente pode fazer para que a gente venha ter conhecimento e detectar o que é insônia, o que é depressão, né? E como combater. Porque mais do que falar sobre, é dizer quais os caminhos para eu reprocessar isso. Eu acho que está na hora da gente parar de falar do tema e trazer mais olha, o caminho é esse. Eu acho que é esse plus que ela vai trazer, né, aqui para a gente. Tá bom? Otília já está aqui, né? Já está entrando, já Bom acionamos. Bom dia, dia, tudo tudo bem? bom? Desculpa aí os problemas técnicos, quem sabe faz ao vivo. Verdade, isso Você está me acontece mesmo. ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem, te vendo lindamente, porque você é linda. E já Obrigada, quero muito obrigada. agradecer por você ter aceitado esse nosso talk do Osar, tá? Nós Uhum. que somos duas pessoas muito preocupadas, então a gente tem que ver ali uma vaguinha da nossa agenda, né? Não, E a não, minha vaga claro. é de 8 às 9. De 8 às 9 eu faço muita coisa, né? Inclusive esse talk do Osar. Lembrando, pessoal, que o Talk do Osar, se você não conseguir assistir, ele está lá hospedado no canal do YouTube, assim como os demais. Nós já temos mais de 20 Talks do Osar lá, com temas maravilhosos, porque o nosso compromisso não é só trazer o conhecimento e a informação. É dizer para você o seguinte, olha, esse é o caminho, vai lá que dá certo que você vai resolver a sua questão. E aqui também não vai ser muito diferente, não. Vai ser um tema também bem prático. E eu quero agradecer também, porque o Tira já esteve conosco lá no projeto Ancião de Valor. Foi bem bacana, foi libertador e aqui também não vai ser diferente. Antes de eu passar a palavra para a Otília se apresentar, deixa eu dizer algumas coisinhas sobre o Idosar Centro de Pesquisas e Proposições. Esse mês, né, nós estamos no mês roxo, por isso até que eu estou com essa blusa roxa, né, em homenagem a esse mês roxo. Alexandre, o que quer dizer esse mês da cor roxa? Né? Quer dizer que é o mês da conscientização de combate contra a violência da pessoa idosa. No dia 15 de junho, nós comemoramos essa data. E para endossar essa data, essa conscientização, o Idosar hoje já hospedou no site e vai colocar também ao longo do dia a nossa pesquisa. Sim, nós queremos saber se você conhece, né, ou presenciou alguma situação de violência contra a pessoa idosa, ou você que é idoso sofreu algum tipo de violência. E quando a gente fala de violência, Otília e todos que estão aí conosco, a gente pensa logo em violência física, né? E não só. Então, essa pesquisa, inclusive, ela vai trazer à luz que outros tipos de violência o idoso pode sofrer e que você nem percebia que aquilo era violência, tá? Então, essa pesquisa vai rodar o mês todo. Então, não deixe de ir lá. Outra coisa, e aí eu já começo com a nossa Otília, é sobre o nosso próximo pacote de passeios turísticos. Dessa vez, a gente vai para o Castelo de Itaipava e vai lanchar lá, né, naquele ambiente palaciano. O preço está imbatível, R$ 190, você ainda pode pagar em 3 vezes. Já hospedei lá no nosso Instagram e está no nosso site também, www.dosar.com.br. Clica lá na passeio e você já vai ser direcionado. Todos os nossos passeios turísticos, ele é em parceria com a Avante Rio Turismo. Segue lá, Avante Rio Turismo, e aí você só vai saber que esse nosso parceiro é um parceiro de excelência. Tá bom? Demais coisas, olha lá o nosso site e façam bastante perguntas. Otília, se apresente, menina. Bom dia mais uma vez. Quero desde já agradecer a esse convite maravilhoso, esse trabalho incrível que a Alexandra faz, voltado para a terceira idade. Tive a oportunidade de estar presencial e foi um tempo incrível, foi um momento incrível. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando para esse público seleto aí do Idosar. Meu nome é Otília de Souza, nós somos terapeuta TRG,
especialista em terapia TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo. É uma terapia que trabalha com tudo que é originado de transtornos emocionais. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno do pânico, insônia, crença limitante, tudo que é gerado no emocional e que a mente é capaz de criar. Também temos uma especialização de leitura corporal e comportamental. Então, através dos traços físicos da pessoa, a gente já consegue identificar como ela pensa, sente e age, tá? Nós somos aqui... Eu sei que eu já estou sendo analisada aqui, né, Otília? Nós somos aqui de Mesquita. Qualquer movimento, ele é milimetramente avaliado. Nós somos aqui de Mesquita, né, Rio de Janeiro, Cosmorama. Atendemos hoje 95% dos atendimentos online e atendemos também presencial no centro de Mesquita. Eu sou tia da Maitê, de 4 anos, a minha filha do coração. E hoje nós temos aí uma missão de ajudar pessoas a se libertar das suas dores e raízes emocional. O nosso tema de hoje, que a Alexandra tão gentilmente nos procurou para estar tratando dessa live, e a gente decidiu falar de depressão, ansiedade e insônia, que são os 3 transtornos mais recorrentes na terceira idade. E nós vamos explicar o porquê que isso acontece de forma recorrente com o idoso, isso tem uma explicação, e também explicar que há uma saída, há uma resolução, respondendo hoje pela terapia que nós trabalhamos, que é a TRG. Nós estávamos fazendo uma pesquisa, já que a gente vai falar com um público direcionado, uma pesquisa até do IBGE, de novembro de 2022, que é a respeito da questão da média de vida do brasileiro. Então, a expectativa do brasileiro ela aumentou consideravelmente referente a anos, a 30, 40 anos atrás. E hoje os homens têm uma média de vida de 73 anos. Imagina que a gente teve épocas no Brasil de ser 40 anos. Olha como que isso praticamente dobrou. E a mulher de 80 anos. Então, realmente, esse trabalho que você faz hoje, voltado para a terceira idade, é um trabalho essencial, porque se você vai viver mais, né, se a sua expectativa de vida é maior, a sua qualidade de vida tem que ser maior. E tudo começa pelas emoções, porque nós somos o que pensamos. E a carga emocional decorrente dos anos de vida, porque geralmente quando você vai conversar com um idoso, ou quando você vai tratar um idoso, igual eu estou tratando uma senhora de 67 anos, as raízes emocionais, Alexandra, que culmina numa crise de ansiedade, numa depressão, é algo assim surreal, né? Essa senhora especificamente, ela é filha de 13 irmãos. E filha de 13 irmãos, aonde o pai saiu de casa, a mãe criando aqueles filhos sozinho, o pai ficava mais fora do que em casa. Agressões físicas assim muito acentuadas. E eu lembro-me que na primeira sessão dela, ela estava com um aperto no peito muito grande, uma angústia muito grande e muita somatização no corpo, porque o emocional ele responde muito no corpo. Sim, então ela sentiu o corpo dela todo travado, aquela coisa toda. E uma das cenas que a gente conseguiu descongelar no inconsciente dela foi ela bem pequena no colo da mãe. Aí você pensa assim, caramba, uma pessoa de 67 anos, como que ela consegue ter conexão com um trauma de 3, 4 anos de idade? É porque o nosso inconsciente ele é atemporal. O nosso inconsciente ele é atemporal. Então, dentro do fator de ser atemporal, toda vez que acontece algo que é um gatilho, aciona essas raízes que estão intrínsecas dentro da pessoa. E aí ela se viu no colo da mãe e a mãe chorando muito, 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 muito,
copiosamente e ela ali no colo da mãe, triste, tentando consolar a mãe, com 3, 4 anos de idade. Então, todos esses registros de dor e de medo, de insegurança, a pessoa ela leva para a vida. Só que, geralmente, quando chega na fase adulta, a pessoa ela até identifica esses transtornos emocionais, mas ela vai levando a vida, porque ela vai buscando fuga. Às vezes é numa bebida, às vezes é passear, festa, às vezes é o próprio trabalho. Né? Entendi. O próprio trabalho, tem pessoas que usam o trabalho como fuga. E aí, quando chega na fase de se aposentar, né, porque eu estava até vendo o porquê, os principais pontos, né, do que o idoso ele tem aquela questão de entrar em depressão. Porque o que é a depressão? Por mais que no CID, no Código Internacional de Doenças, está catalogado como doença, mas nós, terapeutas TRG, pela nossa experiência e pela base da metodologia que a gente entende que depressão é excesso de pressão emocional. Uhum. Então, quanto mais essa carga ela vai se potencializando, chega uma hora que o corpo não aguenta. E quais são os gatilhos do idoso? Primeiro, deixa eu te fazer uma pergunta antes, Otília. Quando você fala, né, quando você define muito bem, né, que o conceito de depressão é um excesso de carga, um excesso de pressão, e que a pessoa vai somatizando, né, sem ter essa consciência, né, que é meio que inconsciente. Se é a consciência de que ela, tipo assim, olha, eu estou percebendo que eu estou com uma depressão, ou seja, com uma carga de pressão. Ela tem nela subsídios para despressurizar? Na verdade, geralmente, a pessoa que tem um registro de medo, de insegurança e essa carga emocional, seja ela a raiz que for, porque sempre vai vir de um evento específico e aí, de acordo com que esses eventos vão acontecendo no decorrer da vida, isso vai se potencializando, ou seja, não puxando para o nosso lado, mas todo mundo precisa se reprocessar, todo mundo precisa de terapia, porque só reprocessando no mecanismo natural do inconsciente vai gerar nele novas estruturas emocionais. Porque o que acontece? A tendência da pessoa é ela ficar congelada numa situação, dentro do inconsciente. Então, por exemplo, eu já tratei clientes que tinha, só para exemplificar, para ficar mais fácil o entendimento. Eu já tratei clientes, por exemplo, que ela detestava arrumar casa. Ela tinha, assim, verdadeiro horror de arrumar casa. E aí a gente fica pensando assim, poxa, mas não, como assim? Nada que fosse de casa ela gostava de fazer. E aí, quando a gente foi reprocessar, ela tinha um pai narcisista e o pai ele rejeitou ela desde o ventre. Ele só queria ter filho homem, não queria ter filha mulher, e ela nasceu. E aí, um dia ela estava brincando na casa da vizinha, a mãe dela não estava, e o pai sempre era agressivo com ela, na ausência mais da mãe. O pai chamou ela da casa da vizinha e deu uma surra nela de fio, depois deu um banho de sal grosso e fez ela arrumar a casa toda. Então, o problema dela na fase adulta não era arrumar a casa. O arrumar a casa virou um gatilho que acionou a dor que ficou registrada naquela violência física que ela sofreu associada a uma atitude de criança. Sim. Então, é muito disso. A gente precisa descongelar. Agora, Otília, eu identifiquei problemas emocionais. Qual o caminho? Buscar ajuda o mais cedo possível, que é isso que eu estou falando com vocês hoje, que a dificuldade das pessoas é essa. Elas crescem, elas sabem que tem uma irritabilidade que é anormal, uma baixa estima que é anormal, uma crença limitante que é anormal. Ela sabe que tem vários fatores internos dentro dela, mas ela vai tentando buscar fuga, para poder ela conseguir ali aliviar.
essa tensão, mas essa raiz sempre vai existir. E os gatilhos sim, pois não. Não, termina essa fala. Então, e os gatilhos que aciona o idoso, né? O ponto é, primeiro, quando o idoso ele... Então, guarda aí um pouquinho que eu quero trazer para você o comentário da Daiane. A Daiane colocou, né, em contribuição à sua fala. Deve ser sua amiga, né? Oi, Dai, tudo bem? Olha a intimidade. Oi, Dai. Ela colocou assim, ó, só é possível eliminar a depressão ou ansiedade quando se elimina as causas emocionais. Exatamente. Obrigada pela sua contribuição, Dai. O reprocessamento, as raízes que a gente fala, né? As raízes que a gente está falando. Porque enquanto você não resolve essas causas, né, você fica ali naquele looping, no que nós chamamos de compulsão à repetição. E os gatilhos que aciona a questão do idoso, primeiro ponto é quando o idoso ele se aposenta, que ele desacelera. Então, geralmente, quando ele está ali naquele ritmo de vida, a vida inteira, geralmente usa o trabalho como fuga. Quando ele desacelera, o mundo dele, emocional, começa a desabar. Porque aí ele começa... Otília, para trazer para ele uma série de possibilidades de ocupação social, ocupação emocional, ocupação até física também, interacional. O Idosar encaixou. Exatamente, exatamente. Vocês, assim, na verdade, o trabalho do Idosar, pelo que eu observei e participei aquele dia e venho acompanhando você na rede social, era um trabalho que tem que ser adotado, não vou dizer nem que tinha, tem que ser adotado por todas as prefeituras, digamos assim. É um trabalho que tem que ser adotado pela rede pública, porque é fundamental para essas pessoas. Eu estou com vários amigos aqui, pessoas até que eu já reprocessei, eu estou com a Cláudia, a Daiane, eu tive o privilégio também de reprocessá-la, ela também é minha colega de trabalho. Então, exatamente, né? Então, a galera ali está validando, né? Está confirmando o que está sendo falado. Então, o primeiro ponto é aposentadoria. Segundo ponto, os filhos sair de casa. Isso também é a síndrome do ninho vazio. Está acostumada ali com aquele... Síndrome do ninho vazio, isso mesmo. A síndrome do ninho vazio. Está acostumado com todo mundo ali e, de repente, o idoso se vê sozinho porque os filhos precisam... É a lei da vida. Os filhos precisam fazer a vida. Inclusive, essa senhora, né, que nós estamos tratando, eu estou indo até em domicílio, que às vezes eu abro essa sessão todas as terças-feiras, é bom colocar aqui, todas as terças-feiras a gente vai em domicílio. Então, eu abri essa exceção, por quê? Para uma pessoa que já é jovem, ela tem dificuldade de sair de casa quando ela está com extrema dor emocional, imagine um idoso com dores físicas e emocional. Então, eu tive essa percepção e falei assim, uma vez na semana, eu vou até essas pessoas que desejarem. E ela está amando e ela me recebe assim com o maior carinho do mundo. E uma das dificuldades que ela tinha era ficar sozinha. 3 filhos, os filhos casados. E a situação dela ficou tão grave que ela teve que um período se submeter a ficar na casa dos filhos, que a gente sabe que não é agradável, porque cada um tem que ter seu espaço. E o filho casado tinha que dormir com ela um dia sim, um dia não, porque ela estava num nível de pânico absurdo. E ela chorou copiosamente na minha frente, falando, olha, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero, eu sempre fui uma pessoa ativa, me ajuda, porque eu não quero ficar dependente, eu não quero dar trabalho. Eu acho que essa é o grito de socorro de todos os idosos, né? Eu não quero dar trabalho, eu não quero depender, e toda essa situação. Sendo que, se você trata o seu emocional, o seu corpo vai responder melhor. E aí, o que aconteceu? Nós já estamos na 3ª sessão e eu estou encantada. Por quê? Ela voltou a fazer ginástica, ela está conseguindo dormir sozinha, ela está dormindo, coisa que ela não... Aí, pessoal, bota aí, que bacana! E detalhe, dormindo, aí você fala assim, Tira, mas ela ainda toma os remédios? Toma, mas ela não conseguia dormir com o remédio. Você tem noção? Aí é onde eu quero entrar.
Otília, em quanto tempo de reprocessamento ela já teve essa mudança? Olha, a TRG parece assim que a gente está falando de uma mágica, né? Não é mágica, é ciência, é um mecanismo natural. Claro que cada pessoa responde o método de uma forma, porque a gente está tratando de psiquismo, e cada pessoa tem um psiquismo. Mas ela já deu essa devolutiva com 3 sessões. 3 sessões de Eita! TRG, ela já teve ela deu esse posicionamento. Então, outros gatilhos também que ajudam na questão da depressão. Perdas. O idoso, ele tem muito esse histórico. Por quê? Ele começa a perder um irmão, ele começa a ter, tem idoso que teve a dor de perder um filho. Então, essas... Otília, eu costumo dizer que ele fica com aquela síndrome da próxima vítima. Que ele já se comporta, Exatamente. daqui a pouco é minha vez. E qualquer coisa que ele sinta, ele não consegue pensar em outra coisa. Ele pensa que aquele sintoma já é para a morte. É terrível Exatamente. isso. E o Né? que acontece? A questão dela, ainda sobre ela, é muito interessante porque ela, quando o filho ia embora, ela chorava muito, muito, muito. Mas quem estava chorando não era aquela senhorinha de 67 anos. Quem estava chorando era aquela menina de 3, 4 anos de idade, que aquele, aquela ida do filho conscientemente é natural. Meu Deus, meu filho é casado, meu filho tem a família dele, meu filho precisa ir embora. Só que a raiz que estava ali era daquela menininha que via o pai embora, porque ela sofreu o abandono, ela sofreu a rejeição. Então são as dores dos traços de caráter que vão se potencializando de acordo com o que a pessoa vivencia. Então eu falei para ela, eu falei, essa dor que a senhora está sentindo não é a dor do seu filho ir embora, porque a senhora sabe conscientemente que amanhã ele está aí de manhã. O problema é a dor, é o que aciona dentro da senhora. Então, esse é o ponto da questão da depressão. Qual é o caminho? Reprocessar, terapia. As pessoas têm um preconceito muito grande, mas terapia não é para a pessoa que está com problema mental, ou que, sabe, terapia é para tratar as emoções. E como a gente também está falando com o público cristão, eu sempre costumo falar que a gente é espírito, alma e corpo. Então a gente precisa tratar o corpo, dar o seu devido cuidado, a alma, que é a sede das emoções, o espírito, fortalecer o espírito. Então nós somos um conjunto. E por isso que nós da TRG, nós levamos em consideração o todo da pessoa. Né? Tudo, o todo, não simplesmente, nós somos um ser integrado. Isso é importante falar. A Cássia, ela está falando assim, a minha ansiedade só vem à noite. Eu tenho muito cliente, Cássia, muito cliente com esse gatilho. Isso é um gatilho. O problema não está na noite. O problema é o gatilho que está dentro de você, que a raiz que está dentro de você, que à noite ela já aciona medo, insegurança, vulnerabilidade, tudo isso que está dentro de você. Agora, outro ponto que eu queria falar, por conta até do nosso horário, que a gente, devido a problemas técnicos, a gente se atrasou um pouquinho, eu peço até desculpas, mas vamos seguir. A insônia. O Peraí, que é insônia? antes de falar da insônia, deixa eu te fazer uma outra pergunta nessa questão que você usou a fala da Cássia. Depois que a pessoa, que o DRG, essa terapia que vocês Terapia fazem, de reprocessamento generativo. de reprocessamento generativo, a pessoa Generativo. viu a causa raiz, tratou, aí ela segue, ela não volta, porque agora ela já tem consciência. Minha pergunta é, eu sempre penso naquele idoso que não tem condições de fazer um tratamento desse, uma terapia, não tem dinheiro, não sabe onde procurar. Eu fico inquieta, né? Por isso que a gente, né, Deus nos deu o Idosar, Deus nos deu o projeto CREI, né? Que dentro do projeto Ação de Valor a gente consegue trazer um pouco disso, não sei, penso eu. Eu fico sempre pensando naquele idoso que não tem condições de fazer um tratamento desse. No final, você fala para a gente alguns caminhos, mas pode continuar no teu Falo, ponto. sem dúvida nenhuma, até porque
pegando esse gancho seu aí de terapia de reprocessamento generativo, o que que é isso? Reprocessamento é você pegar a vida da pessoa e reprocessar igual um HD. É você ali pegar o inconsciente, todos os traumas que a pessoa vivenciou e você reprocessar. Quando você reprocessa, você causa uma reestruturação do emocional. Porque você, dentro do psiquismo natural, você vai descongelando a pessoa. Isso, o termo reprocessar é a reestruturação do emocional através de um protocolo que a gente aplica. Sim. E generativo, que através desse reprocessamento gera na pessoa novas estruturas emocionais. Então não tem por isso mais, ela avança. Exatamente. O que é resolvido é resolvido. O TRG não tem recaída. Então, por exemplo, por isso que essa senhora, ela tá forte emocionalmente. Não, meu filho, agora eu consigo dormir sozinha. Eu consigo dormir cedo. Eu, às vezes, nem me vejo. Quando eu vejo, eu tô dormindo, porque eu costumo dizer que dormir com remédio é uma coisa, dormir naturalmente é outra. Dormir com remédio é tombar. Pum. Aí, quando você acorda com aquele peso, com aquele mal-estar, com aquela sensação de que você não descansou. Agora, o dormir natural, você realmente descansa. O seu organismo está funcionando de forma natural. E você realmente tem o teu corpo, as células refeitas, todo o processo na hora que você está dormindo, que é natural, ele acontece, não é um sono forçado. Então, sobre a insônia, o que acontece? A Fiocruz, ela dá um dado para a gente alarmante, que eu falei, meu Deus, 72% dos brasileiros, não estou falando só de idoso, estou falando de modo geral, sofrem com doenças relacionadas ao sono, entre elas a insônia. 1 em cada 3 brasileiros tem esse problema. E o que é insônia? Dentro dos estudos da TRG. Insônia é o estado de hiperalerta. Insônia é o seu inconsciente mandando comando para o teu corpo de que ele está em segurança. O nosso cérebro, ele é dividido em 3 partes. E o nosso inconsciente, ele fica justamente no lugar do cérebro reptiliano. Esse cérebro, ele não é racional, ele é irracional, ele é instintivo. Então, ele reage de acordo com o comando em que ele sente. Então, se ele tiver ali registros de medo, de insegurança, que é o que é a ansiedade, deixa eu dar um exemplo desse registro de medo e de insegurança. Ontem eu estava tratando uma cliente à noite, foi incrível, que ela se sabotou, ela é nova, 31 anos, mas ela se sabotou a vida inteira devido, na adolescência, na fase de criança, a mãe dela não ter paciência de ensinar as coisas para ela. Você é burra, você não presta atenção em nada, eu não aguento mais você, eu não sei mais o que fazer com você. Então, a criança já entende o quê? Eu sou burra, eu não entendo nada, enfim. Aí, uma coisa que traumatizou ela, que a gente conseguiu descongelar, foi que acho que ela com 15 anos, 16, a mãe fez ela fazer uma prova para a Marinha. Não era uma coisa que ela queria, a mãe projetou nela. Isso acontece muito. Já tinha projetado que ela ia morar no sul, que não sei o quê, enfim. Ela fez a prova e ela não conseguiu tirar a nota que precisava. Olha o que o inconsciente dela registrou. Ela viu a cena da mãe com a prova na mão, a mãe corrigindo a prova. Ela foi pro banheiro, ela foi pro banheiro, se esconder no banheiro, e ela ouvia a mãe falando assim: meu Deus, ela não acertou nada pro pai. Olha isso aqui. Então, aquilo ali limitou ela para a vida. O que aconteceu? Ela ficou uma pessoa limitada. Quando a gente reprocessou, houve o reprocessamento e gerou nela a estrutura emocional. Olha o entendimento que o inconsciente trouxe para ela. A minha mãe, na verdade, ela nunca soube ensinar nada para ninguém. Porque hoje ela vê como é que a mãe trata os funcionários.
quando vai ensinar alguma coisa. Então ela falou assim, na verdade, a limitação está na minha mãe. Então, quando a gente não sabe qual é a nossa tendência? É agredir para se defender. Olha como é que funciona. Então, ela entendeu isso em terapia. E o que, em resumo da história, 3 cursos que ela estava se auto-sabotando, ela começou a fazer. Então, o que eu quero dizer para os idosos que estão nos assistindo é: há esperança para você. A pergunta que a Alexandra colocou é: Otília, e para a pessoa que não tem condição, para a pessoa que... o que a pessoa faz? Eu vou falar uma coisa bem sincera aqui para vocês. Quando meu cliente chega, eu falo de acordo com a condição financeira dele. Tudo, Alexandra, é mentalidade. Eu canso de receber clientes que gasta, porque não é investimento remédio, é Sim. Gasto. É gasto. 400, 500, 700 reais, R$ 1.000 de remédio. Por mês. Aí você está falando assim, Otília, então você está dizendo então para o idoso parar de tomar remédio? Não, porque eu não tenho, digamos assim, eu não dou esse diagnóstico. Eu não sou médica, eu sou terapeuta, é diferente. Só que o que eu falo para o meu cliente é o seguinte: se permita esse investimento que você vai ver o quanto você vai economizar. Então, vai ser uma troca que você vai fazer e não vai ser a terapeuta que vai tirar os seus remédios. Sim. Vai ser você mesmo que vai começar a perceber as melhoras e vai no médico, o médico vai falar: se a senhora está dormindo, a senhora não precisa mais de remédio para dormir. Sim. Se a senhora está com o físico mais disposto, a senhora não precisa desse suplemento de R$ 200. Esse não sei o que, de não sei quantos reais. Então, vamos mudar a mentalidade a respeito disso. O povo brasileiro, ele tem muito essa coisa de remediar. Isso. E a gente sabe que se você tem hoje uma média de vida maior, você precisa ter uma qualidade de vida maior baseado nas suas decisões. Então, por exemplo, vamos entrar agora na terapia ansiedade, que eu vou dar 5 passos para você se livrar da ansiedade. Que você, fazendo isso aqui, você automaticamente se livra de insônia e automaticamente da depressão. Pessoal, anotem aí, hein? Coloca aí no chat. Ela vai falar e alguém coloca aí, por favor. 5 passos que já vai te ajudar. Ela está dando um bônus nessa palestra para a gente, tá? Obrigada, Otília, por essa generalidade. De qualquer forma, se empenhe, queridos. Se você está dentro de se encaixa em alguma fala da Otília, procura a Otília. Lá, inclusive, ela nos segue no Instagram e a gente segue também. Procura lá a Otília. O nome é tão diferente que não vai ter outra Otília, é ela mesma. Né, Otília? Exatamente. Então, o que acontece? Primeiro, vamos falar da ansiedade. A ansiedade é registro de medo e de insegurança no inconsciente referente a eventos dolorosos. Tá? Então, o que causa a crise da ansiedade é o que a gente chama do ciclo da adrenalina, que é quando o inconsciente ele associa alguma situação a esse registro que está dentro de você. Por exemplo, a vizinha morreu. Tem pessoas que, quando recebem essa notícia, ela começa a entrar em crise de ansiedade. Mãos e pés gelados, respiração curta, coração. Mas por quê? Porque essa notícia acionou um registro que está lá dentro dela, da perda de uma avó, de um pai, quando criança, de um melhor amigo, enfim. Então, como o corpo entende que está em perigo, ele começa a entrar no ciclo da adrenalina, que é preparar o corpo para luta e fuga. Para luta e fuga. Quando o seu corpo prepara, porque isso é instintivo, se você ouvir um barulho aí agora, você vai fazer 2 coisas, ou você vai ver o que é, ou você vai correr.
Isso é o modo luta e fuga. Lutar é ir para cima, fuga é fugir. Sim. Então, quando você está em crise de ansiedade, você está com esse modo acionado. Só que a maioria das pessoas não sabe. Aí o que acontece? Elas pensam que vão morrer, vai para o pronto atendimento, chega lá no pronto atendimento, o médico faz todos os exames, inclusive a pessoa acha que tem problema de coração, geralmente quem tem crise de ansiedade acha que tem problema de coração, e o médico fala, não, seu coração tá bom, a sua pressão subiu um pouco porque você ficou agitado, mas seu coração tá bom, tá tudo bom. Então é totalmente de fundo emocional. Então eu vou falar para vocês... Não dá nada, né, Otília? Exatamente. Eu vou falar para vocês a respeito dos 5 passos para você se livrar da ansiedade. O primeiro passo, Otília, você está puxando para você? Não, eu estou falando para vocês que há uma solução que eu respondo por essa técnica, que é a TRG. Então, fazer a terapia TRG. Mesmo que você não consiga fazer toda semana, que é o normal de uma terapia, mas você pode fazer de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Eu tenho um cliente que faz uma vez por mês. Ah, Otília, uma vez por mês funciona? Funciona, só vai demorar um pouco mais o processo, mas vai funcionar. Então, se programe para fazer a terapia, porque para tratar essas causas emocionais tem que reprocessar. Não tem jeito, tá? Outra coisa, mecanismo de segurança. Eu tenho um vídeo ensinando como controlar a ansiedade e interromper a crise, que é a respiração diafragmática. É muito simples. Colocar palmas das mãos para cima, puxar o ar pelo nariz com a boca fechada, encher o diafragma de ar e soltar pela boca bem devagar. Então, quem quiser depois esse vídeo, tem no meu Instagram, tem no meu YouTube, eu posso disponibilizar para a Alexandra colocar lá no link do YouTube. Tá? Eu vou mandar o link desse vídeo no YouTube e ela pode disponibilizar lá. Alimentação. O idoso, principalmente quando ele está na dor, ele tem uma fala assim, vou comer mesmo, o médico não sabe de nada, eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Cuidado com isso. Essas frases clássicas, né? Cuidado com isso. E a alimentação, nós sabemos, não só para ansiedade, mas diabetes, pressão, glicose. Então, uma má alimentação, ela vai gerar em você consequências que vai fazer você gastar mais dinheiro. Então, por favor, procura ter uma dieta paleolítica, de vegetais, proteína. Aí, eu não tenho dinheiro para fazer dieta. E, Alexandre, isso não é só idoso, não. Pessoas novas falam isso. Verdade. Mas é uma troca, tá? Você continua comendo. Você tem que fazer essa escolha certa. E tudo começa no mercado. Então, você pode pegar o dinheiro da sua compra, do seu sacolão, e fazer um investimento correto, consciente. Isso vai ajudar na ansiedade também. Atividade física, por favor, nem que seja uma caminhada, faça atividade física. Claro que o idoso, principalmente, todos têm que passar pelo médico para saber a sua condição física, o que pode, o que não pode fazer, mas coloque isso como prioridade, tá? Ajuda na produção de serotonina, que é o hormônio que auxilia no bem-estar. Os neurotransmissores são ativados, a questão do ritmo cardíaco, do sono, do apetite, do humor, da memória, da temperatura do corpo, tudo ajuda. Então, vamos lá. Primeiro, fazer a terapia TRG, fazer a respiração diafragmática, fazer uma alimentação saudável. Isso é responsabilidade sua, idoso, tá? Isso é responsabilidade sua. Você está consciente, você faz as suas compras, você pode fazer melhores escolhas. Sabe por que eu estou falando assim um pouquinho chamando na responsabilidade, Alexandra? Porque não é só o idoso, é todo mundo. Tem mania de terceirizar, colocar a culpa, querer achar um culpado. Mas nós somos fruto das nossas atitudes. Então, alimentação, atividade física, porque tem idoso que é uma luta para fazer atividade física,
Você tem que se conscientizar que é para o seu próprio bem-estar. E, por último, oração ou meditação. Porque quando eu paro para orar, olha que delícia, né? Orar, meditar. Por que eu coloco a meditação? Porque a gente respeita a religião de cada um. Mas orar, meditar, isso faz com que você pare. Quando você para, você desacelera. Quando você desacelera, você respira melhor. Você se conecta, né, com a sua regra de fé. Isso faz um bem-estar muito grande. Então, essas são as 5 dicas que eu te dou hoje. 5 passos para você se livrar da ansiedade. Ninguém tem que ficar com aquele sentimento, eu vou morrer assim. Tudo tem uma solução, tudo tem um querer. E a Alexandra, ela está te colocando diante de soluções. Parabéns, Alexandra. Otília, eu não sei se tem, tem palminhas aí, gente, nesses emojis aí do Instagram. Eu não sei se tiver, coloca palminhas aí, porque assim, eu tava assim. Muito obrigada por essa generosidade, Otília, de trazer para a gente essas dicas de ouro, né? Você que ouviu essas dicas, coloque em prática já. Mas, por favor, faça esse investimento em você. Se você se acha, né, uma pessoa depressiva, muito ansiosa, e esses gatilhos são acionados, você não sabe nem que gatilhos são esses, procure ajuda. Invista em você. Vai valer a pena, porque serão poucas sessões e que você vai sair de lá reprocessado, né? Gerado de novo para uma nova vida. Porque, assim, nós adotamos uma frase, Otília, e você que está nos ouvindo aí, nós adotamos uma frase que a gente agora está... nós estamos oferecendo plano de atendimento à pessoa idosa lá numa ILPI, lá em Envelhecer Bem. Você que é gestor de abrigo pode contratar o Idosar, que a gente leva esse serviço para você também. A gente, todo atendimento que a gente tem com eles, a gente pede para eles repetirem, se abraçarem e dizerem, né? Eu sou importante, eu sou especial, eu tenho valor, eu tenho muito para viver e muito para fazer. Então, vale a pena você fazer esse investimento de TRG, porque você é importante, é especial, tem valor, tem muito para viver e muito para fazer. Então, não dá para você ser refém de emoções não tratadas, não é isso? Exatamente. Você é refém. E esses anos de vida todos que você tem ainda sobre acrescentados pelo Senhor, né? Porque hoje o idoso está vivendo, graças a Deus, muito. Então, não leve mais esses 30, 40 anos de vida que você tem para viver a partir dos 60 anos como peso, como fardo. Não precisa ser assim. Então, comece a fazer esse investimento. Otília está aí, né? Para te ajudar nesse processo, para te tirar desse processo. E interessante, Otília, que essa metodologia, né, eu não sei quem é o criador, Jair Soares, professor Jair Soares, querido professor. Ele tira a pessoa de vez e não deixa a pessoa dependente a vida toda, porque também isso é perverso, né? Você ficar, né? Tem gente que faz tratamento, quanto tempo você tem que fazer fulano a vida toda? Poxa, aí não é para ajudar, aí é para manter a pessoa no cativeiro, aí não é bacana isso. A gente tem que ser honesto, né? Não tem que deixar a pessoa no cativeiro. Não, enquanto a terapia é até morrer, fulano, porque senão você não, aí é feio, não precisa. Porque a pessoa não precisa de mais uma coisa para a vida dela, ela quer ser liberta. Exatamente. Então, parabéns por essa metodologia, parabéns por você ser essa profissional de excelência, tá, Otília? Né? E a equipe que está aí também, teus amigos já falando e tal, dando esse depoimento. Muito obrigada. Nós somos mais de 20 mil terapeutas hoje. Uma ressalva aqui é o seguinte: dentro dessa a cada sessão somos mais de 20 mil e estamos na Europa. Né? É nova. A TRG, ela deve estar hoje assim. Eu vou fazer 2 anos como terapeuta TRG. Depois eu vou me informar precisamente, mas deve ter em torno de uns 3, 4 anos essa técnica. Eu só ouvi falar em TRG contigo. Tem muito disso, né? Esse primeiro contato. E assim, o que eu quero dizer é o seguinte, só uma ressalva que assim, uma sessão de terapia equivale 2 anos de terapia convencional.
Mas eu sempre recebo o meu cliente explicando para ele o seguinte: eu não sei quantas sessões de TRG ele vai precisar. Porque eu já dei alta com clientes com 5 sessões caso grave. Ela tinha TAG e ela tinha fobia de ficar à noite. Quando anoitecia, ela tinha essa fobia. Então, conseguimos dar essa sessão. Porém, eu já tive cliente que levou 45 sessões. Cada Então, um é é cada um. muito relativo, mas o que eu posso garantir é que cada sessão equivale 2 anos e a gente faz um trabalho para alta. Você colocou um ponto muito interessante, porque eu recebo clientes 7 anos de terapia, 8 anos fazendo terapia. Não, a Poxa, gente não quer essa transferência e contra-transferência. Nós sim, queremos, sim, alta. A gente faz um trabalho para dar alta. sim. Resolveu, acabou. Claro que a vida continua. Então, pode acontecer de acontecer um evento que a pessoa tenha necessidade de nos procurar de novo. Ah, eu E estou me diferente, né? sentindo mal de novo. O que houve e tal? E a gente vai lá buscar aquela raiz. Mas não é ficar nessa dependência, muito bem colocado. Não é sobre É. isso. Aí por isso que as pessoas já têm medo disso, aí nem vai, né? É... Então, de parabéns com essa metodologia, com essa consciência. E uma coisa também, mesmo que a pessoa não tenha nenhum gatilho, nenhum trauma, depressão, às vezes ela quer fazer terapia, porque também é saudável. Por que você também tem que procurar a TRT só porque está com problemas? É Né? verdade. É ser uma pessoa melhor, mais ativa e tal. Enfim, gente, uma infinita. É um ramo de possibilidades. Parabéns mais uma vez. Estamos chegando ao nosso finalzinho do Talk e Dosar maravilhoso. Você que está aí, ó, compartilhou com a gente, trocou aqui nessa live, segue a gente lá no Instagram, dá aquele cliquinho assim, faz o nosso trabalho crescer, avançar. A gente tem uma perspectiva também diferente. Quando as pessoas falam idosar, gente, que trouxe esse negócio de idosar, né? E aí a gente vem com toda essa proposta, né, de idosamento, idosar, você que está idosando, a Cássia Regina que está aqui na live que vem, Otília, como esse ano ela fez 60 anos, então 60 anos é um marco de que a pessoa agora é uma pessoa idosa, né? Ai, que Independente legal. da disposição dela, da performance dela, ela é idosa e ponto. A idade cronológica diz isso. E aí a gente pegou, né, esse momento dela e vamos fazer um talk dosar com ela e o tema dela vai ser idosei, e agora? Vai ser bem bacana na semana que vem. Otília, deixa o seu contato e a gente se despede. Vamos lá. Eu quero agradecer também a Fernanda Anjos, nutricionista, que a nossa conexão, a minha conexão com o Idosar hoje foi através de uma live pela manhã da Fernanda com vocês. Eu entrei na live da Fernanda, comecei a seguir você, você já fez esse contato e foi assim aquela conexão à primeira vista. Não foi nem falar amor, mas a conexão à primeira vista. Olha, eu quero demais agradecer esse convite. Eu sou fã do projeto Idosar, inclusive eu já estou até com umas ideias aqui de algumas indicações desse projeto. Esse projeto precisa ir para frente, precisa ser mais visto, né? E eu não vou nem falar nada, vou só fazer o contato, depois eu te falo no privado que passou aqui pela minha cabeça, porque eu sou esquizoide, eu sou rápida no pensar. Nós hoje fazemos atendimento online, fazemos atendimento presencial em Mesquita, e damos palestras também, tá? Hoje a gente trabalha com 3 palestras: dores emocionais e suas raízes, como conhecer o seu cônjuge através dos traços de caráter para casais, e também a gente tem a palestra também de escassez financeira e suas raízes emocionais. Então a gente trabalha com essas 3 palestras, tá? Em igrejas, quem quiser, estamos aí. Meu YouTube é Otília de Souza Terapeuta TRG. Meu Instagram é Otília de Souza Terapeuta. E nos procure, nos chame nos privados, nos siga. A gente sempre está colocando conteúdo de qualidade. E é sobre isso. Muito obrigada, Alexandra, por esse trabalho, por essa missão, porque eu não vejo você trabalhando, eu vejo você na missão. E isso é maravilhoso. Eu também, às vezes, não me sinto trabalhando, eu me sinto na missão. E encontrar o nosso propósito de vida faz parte da saúde emocional. O que muitas pessoas às vezes não encontram, sofrem porque não encontrou seu propósito de vida. Mais uma dica:
Você se reprocessando, você vai encontrar o seu propósito de vida, o seu sentido. O seu é o idosar, o meu é TRG, acima de tudo Deus, porque dele, por ele, é para ele todas as coisas. Mas se nós estamos nesse projeto, é porque Deus quis assim. Isso aconteceu comigo e eu creio que com você também. Parabéns por ser esse canal fantástico. Deus continue te abençoando, te inspirando, abrindo portas. Você merece, tá? Tá certo. Aqui a gente termina mais um Talk do Osar. Muito obrigada, Tília. Lembrando que nós estamos no mês roxo, porque é o mês de conscientização e combate contra a violência da pessoa idosa. E hoje o Idosar está lançando uma pesquisa sobre isso. Não deixe de responder. Ajude-nos a conscientizar as pessoas dos tipos de violência que não é só a verbal ou a física. Tá bom? Então esteja conosco nisso. Tá bom? E lembrando que a gente já tem aí mais um pacote turismo já lançado, Castelo Itaipava, vai lá, corre. Presentei um idoso com esse passeio, tá bom? Só pode idoso, Alexandra? Não, pode também outras idades, até criança. Tem tudo lá, tem toda a informação lá. Um beijo no coração de vocês e até sexta-feira que vem. Revisite essa live maravilhosa, faz ela compartilhar, ser assistida, vamos colocar para frente lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Otília, um beijo no seu coração. Fernandinha, que já teve a live com a gente, maravilhosa também, obrigada. E ó, se quiserem indicar idosos para participar do Talk Idosar aqui conosco, a nossa agenda de julho está aberta. É só indicar e a gente vai avaliar o perfil da pessoa e, de repente, a pessoa que você indicou pode estar aqui conversando, tá bom? Assim como foi com o professor Cláudio Duarte Silva, foi uma indicação de Otília, foi uma Ele é maravilhoso. Muito boa. Ele vai estar com a gente, Otília, no dia 16, que a gente vai fazer um Talk Idosar, mas com 4 pessoas. E ele está falando dessa questão do combate. Muito obrigada por esse presente que você nos deu também, tá, Otília? Gente, Otília é canal de bênção. Cola nela. Um beijo. Faça o seu TRG. Agende com ela. Vale a pena esse investimento. Tá bom? Um beijo, querida. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Segue o Idosar, pessoal. Não deixa de seguir o Idosar, não. Tá bom?